Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Álvaro, do canal de oração Orai Sem Cessar e também do canal Dicas de Pastor. Estou em Portugal como missionário para abrir uma igreja, para proclamar o Evangelho da Salvação aqui em Portugal. E o Espírito Santo colocou no meu coração nesta manhã, neste dia, uma palavra. Nós estamos vivendo um período de guerra espiritual. E há um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala sobre isso. Ele nos alerta de que existem no mundo espiritual guerras, conflitos que o homem natural ele não consegue discernir, ele não consegue perceber. E no capítulo 6, versículo 10, diz assim: quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, por isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Uma das coisas que me chama a atenção no texto é que, assim como um soldado de um exército numa guerra, ele tem um uniforme, ele tem algumas coisas para aquele momento, para a guerra, não só para atacar como para defender. No mundo espiritual não é diferente. Paulo ele fala aqui de uma armadura que o cristão deve estar para quando ele estiver numa guerra espiritual. Mas o que me chama a atenção não é a armadura em si, posteriormente podemos abordar a questão da armadura, mas o que me chama a atenção é que ele finaliza dizendo que não basta ter todo aquele aparato espiritual, toda aquela armadura, calcar os pés com a preparação do Evangelho, cingindo-vos com o cinto da verdade e por aí vai. Mas ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Então o que ele quer dizer? Não adianta você ter todo o revestimento, ter toda uma armadura, se você não orar. E se você não orar em todo tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança. A armadura por si só não é o suficiente. Nós precisamos estar orando. E é por isso, essa é a proposta do nosso canal. Orar, clamar, invocar a presença do nosso Deus, para que Deus possa operar no nosso meio. Então a primeira coisa que eu quero ministrar para você é que a importância da oração, porque Paulo diz que nós devemos orar e orar em todo o tempo. E o que significa oração no sentido de orar? Por que orar? Porque quando nós oramos, estamos envolvendo o Senhor para participar desta guerra conosco. Eu me lembro de um texto no Antigo Testamento, quando o rei Josafá era rei de Israel na época, ele foi ameaçado por um outro rei e a Bíblia diz que ele ficou com medo. O texto diz que ele ficou com medo, mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo que ele fica com medo, ele ora ao Senhor e ele pede ao Senhor
que o Senhor venha intervir naquela situação. E após ele orar, o profeta profetiza sobre o reinado dele, de que aquela peleja não era dele, rei Josafá, mas aquela peleja era do Senhor. Quando nós oramos, Deus, ele abraça as nossas causas. Deus, ele defende, ele entra na nossa guerra. Por isso é que nós devemos orar ao Senhor em espírito. A segunda palavra que eu quero falar sobre guerra espiritual é profetizar a palavra de Deus. Profetizar a palavra. Um outro texto também que fala sobre guerra, porque havia um exército. O texto fala que havia um exército, que era o exército no Vale de Ossos Secos, e o texto diz que Deus falou para o profeta Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre este vale de ossos secos para que viva. E o Ezequiel profetizou conforme a palavra do Senhor. E na medida em que Ezequiel profetizava, aquele exército que antes estava morto, que antes não havia vida, Deus trouxe vida para aquele exército. Então nós, neste momento, precisamos profetizar a palavra, profetizar sobre esta pandemia, profetizar sobre esta situação que nós estamos passando em todo o mundo. Nós precisamos profetizar. E este momento é um vale de ossos secos, onde a pandemia está levando milhares de pessoas à morte. Então nós temos que profetizar a vida em nome de Jesus. Então eu queria deixar essa palavra para você, orar, profetizar a palavra. E terceiro, autoridade espiritual. Jesus, quando envia os seus discípulos, ele diz assim: eis aí vos dou autoridade e poder para pisardes em serpentes e escorpiões. Eis aí vos dou autoridade. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós fazemos parte do ministério dos céus na terra. Jesus, uma certa ocasião, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus ele diz para Pedro que daria para Pedro as chaves do reino dos céus. Então nós temos autoridade sobre as coisas, sobre situações, e nós precisamos exercer esta autoridade. Eu quero conclamar a igreja do Senhor. Um texto que me chama a atenção, que nós lemos em Efésios, que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra principados e potestades. A nossa luta não é contra o governo A, o governo B, se o governo está certo, se o governo está errado, do partido. Nossa luta não é contra a ciência, a nossa luta não é contra a medicina, a nossa luta é contra principados e potestades. E nós precisamos repreender esse espírito maligno que tem ceifado milhares e milhares de pessoas. E para isso nós precisamos usar as armas certas: oração, profetizar, baseado na palavra do Senhor, e autoridade espiritual. Eu quero orar por você. Eu não sei como está a sua vida, como está a sua família, como está a sua casa, mas eu quero orar por você. E eu quero que você também faça essa oração de guerra, repreendendo todo espírito contrário. Se há enfermidade rondando na sua casa, se há desemprego rondando na sua casa, se há desarmonia rondando na sua casa, não pense que isto é uma coisa normal. É algo espiritual e que você só vai vencer através do Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento orar. Quero me unir a milhares de pessoas que talvez estejam ouvindo, ou centenas de pessoas. Eu não sei a quantidade de pessoas que estarão ouvindo esta mensagem, ouvindo este áudio, recebendo esta oração. Não importa a quantidade. O que importa, Pai, é que aquelas que vão ouvir vão estar unidas na mesma fé, no mesmo propósito. E eu creio que, Senhor amado, aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então, no mundo espiritual, nós repreendemos e anulamos toda a ação do inimigo. E, Senhor amado, declaramos que haja paz, que haja a saúde, que haja, Senhor amado, momentos de alegria e de felicidade. Em nome de Jesus.
repreendemos toda ação do inimigo, anulamos agora e colocamos, Senhor amado, diante de Ti todas essas situações e já declaramos a vitória no nome do Senhor. Amém, amém e amém. Como nós já falamos, sou o pastor Álvaro, canal de oração, Orai Sem Cessar. Estamos trazendo aqui vários pastores, líderes, mulheres de Deus para ministrar uma oração, cada um dentro do seu ministério, inspirados por Deus. Eu gostaria que você nos ajudasse, se inscrevesse, curtisse o nosso canal, compartilhasse o nosso canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz desde agora e para sempre. Graça e paz. Shalom. Até o próximo áudio.